Aquário, existe uma mudança acontecendo aqui que talvez você ainda não consiga enxergar por inteiro. Porque durante muito tempo você pode ter sentido que estava esperando alguma coisa se resolver, alguma resposta chegar, alguma situação finalmente sair do lugar. E agora a energia começa a mudar. Só que existe um detalhe: o novo caminho não aparece todo de uma vez. Primeiro a vida vai devolver uma coisa que talvez você tenha sentido falta durante muito tempo. A sensação de que ainda pode existir leveza depois de tudo o que você viveu. E quando essa leveza voltar, uma escolha vai se apresentar. E essa escolha pode mudar completamente a direção da sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigano de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E antes de começarmos, lembre-se que é uma leitura coletiva, então permita que permaneça com você somente aquilo que realmente fizer sentido com a sua história. E mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a sua alma precisa compreender. E agora então vamos compreender como essa energia irá se desenvolver para o signo de Aquário. E a história começa mostrando uma fase em que você precisou lidar com sentimentos muito profundos, situações que não estavam completamente esclarecidas e talvez até uma espera silenciosa. Não era necessariamente uma situação movimentada no externo, era muito mais aquilo que acontecia dentro de você. Você observava, sentia, esperava e em algum momento precisou aprender a conviver com aquilo que ainda não tinha resposta. E os lírios mostram que apesar dessa nebulosidade emocional, houve um amadurecimento. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa história. Algumas coisas que antes provocavam ansiedade, hoje já não tem mais o mesmo poder sobre você. E existe aqui uma energia de lealdade. Algo ou alguém permaneceu com você. Pode ter sido uma pessoa, uma relação, um vínculo, uma promessa, uma amizade ou até uma fidelidade sua com aquilo que você acreditava. Mas existe uma mensagem muito bonita aqui. O que permaneceu ao seu lado durante o período difícil agora pode participar de uma fase muito mais leve da sua vida. E aquilo que estava parado começa a receber movimento. Uma notícia, uma aproximação, uma conversa, um convite, uma mensagem, alguma coisa chega até você e não chega com a mesma energia pesada do passado. Chega trazendo movimento, como se a vida dissesse a você que agora você já pode sair desse lugar onde precisou esperar tanto tempo. E é a partir daí que essa energia muda completamente e você entra em uma fase de renovação. O sol ilumina aquilo que estava obscuro e a criança traz uma possibilidade de começar novamente. Você pode começar pequeno, uma vontade que volta, uma ideia, um contato, uma oportunidade que parece simples, um desejo que você havia deixado de lado e talvez justamente por parecer pequeno, você não percebe inicialmente a importância que isso terá. Porque algumas mudanças importantes começam de uma maneira muito discreta. E aquilo que começa pequeno começa a trazer prazer, surpresa, alegria, reconhecimento, abrindo espaço para se permitir gostar de alguma coisa sem precisar saber imediatamente onde aquilo vai dar. E uma oportunidade, ela pode chegar através de pessoas, de um ambiente, de um encontro, de uma conversa, ou de uma situação na qual você volta a ser percebido, percebida. Você pode estar entrando em um período em que a vida social, profissional ou afetiva começa a abrir portas que estavam fechadas simplesmente porque você ainda não estava naquele lugar.
E isso é importante porque o passado mostrou você esperando e o presente mostra você sendo chamada para participar novamente da vida. Porque a vida, ela irá abrir uma nova porta para você, mas você ainda precisará decidir se atravessa essa porta ou não. Existe uma situação que não está ainda completamente clara de imediato. Pode existir dúvidas sobre uma pessoa, sobre uma proposta, uma conversa, uma oportunidade ou uma direção. E aqui eu não quero que você confunda prudência com medo. A raposa, ela pede inteligência, estratégia, observação. Não é para desconfiar de tudo, mas é para não tomar uma decisão somente porque algo parece bonito à primeira vista. Então, primeiro, observe, pergunte, perceba o que está sendo dito e principalmente o que não está sendo dito, porque existe alguma coisa nessa situação que precisa ser compreendida antes de você dar o próximo passo. E aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido, começa a ser solucionado, pode aparecer uma informação, pode ser uma conversa que fica esclarecida, uma atitude, que revela alguma intenção, ou você simplesmente percebe aquilo que antes você não estava conseguindo enxergar. E quando essa compreensão chega, você recupera o seu próprio poder de decisão. A chave mostra que a solução não está fora do seu alcance. Você terá condição de reconhecer a oportunidade certa e principalmente terá a condição de abrir uma porta que antes parecia fechada. E aqui está a grande virada dessa leitura. Depois dessa compreensão vem o movimento, depois da resposta vem a mudança. E depois de descobrir o que precisava ser descoberto, você consegue seguir. O navio pode representar deslocamento, viagem, mudança de ambiente, expansão, distância ou simplesmente uma mudança profunda de direção. Mas acima de tudo, ele mostra que você não permanece onde estava e existe um horizonte novo depois dessa chave. E as cartas aqui do fundo do maço, a carta da mulher e a carta da estrada, mostram uma energia, independente de gênero, muito forte, diretamente relacionado a uma escolha de caminho. Então, para algumas pessoas isso pode representar alguém que participa dessa mudança e para outras pode representar a sua própria energia, assumindo uma postura diferente diante da vida, deixando de esperar que o caminho seja escolhido por circunstâncias externas e começando a escolher por si mesma, por si mesmo. Porque a leitura inteira está falando sobre movimento depois de um período de espera. E a estrada não aparece aqui como uma dúvida permanente. Ela aparece como uma possibilidade. Você terá mais de uma direção. E a pergunta deixará de ser quando alguma coisa vai mudar e passará a ser qual caminho eu quero escolher quando a vida finalmente me der opções. Ou seja, esse movimento que aparece não é aleatório, existe uma mudança de rota sendo construída. E quando observamos toda a leitura, compreendemos que tudo começa numa fase de emoções profundas e de espera. E depois alguma coisa se movimenta e a vida devolve luz e surge um novo começo. E esse começo traz oportunidades através de pessoas, de ambientes ao seu redor. Mas quando uma nova possibilidade aparecer, você precisará usar discernimento. Não aceite simplesmente porque parece bom. Observe, compreenda e aí então você decide. Porque a chave mostra que você encontrará essa resposta. E o navio mostra o que acontece depois disso. Você seguindo em frente,
deixando de permanecer preso, presa àquilo que já cumpriu o seu papel, e começa a caminhar em direção a uma realidade diferente. E a chama sagrada que se manifesta nessa leitura é a chama violeta da transmutação, porque você está atravessando aqui um processo de transformação. Não se trata apenas de mudar acontecimentos externos, mas é transformar a relação que você tem com aquilo que viveu e deixar de carregar uma história antiga como se ela ainda precisasse determinar o seu próximo capítulo. A chama violeta representa justamente essa transmutação. Aquilo que foi vivido deixa de ser peso e passa a ser aprendizado. Aquário, talvez a grande mudança que essa leitura anuncia não seja simplesmente uma porta que vai se abrir. Talvez seja você finalmente estar preparado para atravessá-la. Porque existe uma diferença entre desejar uma mudança e estar pronto para escolher diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha esperado que a vida mostrasse o caminho. E agora a vida começa a mostrar possibilidades. E quando as possibilidades aparecem, você percebe que não precisa mais perguntar: será que alguma coisa vai acontecer? E passa a perguntar: o que eu vou fazer quando isso acontecer? E algumas estradas só aparecem depois que aprendemos a deixar para trás aquilo que já não precisa mais nos acompanhar. E para quem faz parte do clube da Rosa Cigana, essa leitura ainda deixa um próximo capítulo muito importante, porque aqui nós vimos que uma estrada vai se abrir, mas ainda existe uma pergunta que a mesa não respondeu completamente. O que exatamente está esperando você do outro lado dessa estrada? E na continuação exclusiva para os membros, podemos aprofundar essa abertura e descobrir qual área da vida está mais diretamente ligada a essa mudança. O que precisa ser deixado para trás e qual é a verdadeira natureza dessa nova oportunidade. Se você quiser continuar essa história comigo, eu te espero no Clube da Rosa Cigana, aqui no canal. E lembre-se, nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas, usamos as cartas para compreender a vida. Que os seus caminhos sejam iluminados, que toda dúvida encontre esclarecimento e que aquilo que precisa permanecer, permaneça por verdade e não por medo. Que aquilo que precisa partir encontre o caminho da partida e que quando uma nova estrada se apresentar, você tenha sabedoria para reconhecê-la e coragem para caminhar por ela. Que Mãe Iemanjá abra seus caminhos, proteja seus passos e conduza você exatamente para onde sua alma precisa estar. Que assim seja. Gratidão pela sua confiança, pela sua companhia. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.